Pessoas que acham que sua religião é suprema, uma aliança entre os comunistas e os islamistas. Eles veem uma sociedade ocidental sem valores e dizem: aqui vamos aproveitar. Na América Latina, está dividida em dois. Os países que valorizam os valores cristãos, onde os judeus podem viver em paz, e os países onde, pouco a pouco, a esquerda e os islamistas estão assumindo o controle. Como é possível que pessoas que vivem pregando certos valores convidem para seus países de portas abertas pessoas com valores opostos para se autodestruírem? Essa é uma incógnita que eu venho me perguntando há muito tempo. E certamente vocês, quando olham nos seus bairros, a direita e a esquerda pensam: como é que nossos políticos, pensando diferente deles, continuam trazendo essas pessoas, trazendo e trazendo? Então, isso vai nos ajudar a resolver com a nossa convidada de honra. De verdade, para mim, é um grande prestígio ter você aqui. Fleur Hassan Nahum, provavelmente um rosto conhecido por muitos de vocês. Ela foi vice-prefeita de Jerusalém, vocês provavelmente a viram em muitos meios de comunicação. Ela é enviada especial para o Ministério das Relações Exteriores do Estado de Israel e é advogada. Seja bem-vinda ao canal Filosofia Judaica. Muito obrigada, Iacó, por me convidar. Como se explica isso? Tão estranho que, por exemplo, a esquerda, que tem valores de, não sei, pró-aborto, feminismo, ou seja, que a mulher tem direitos e liberdade e não há censura. Supostamente, como pode aceitar uma ideologia que vem pregar tudo o oposto, que é o Islã, ou sua faceta mais radical, para ser muito mais preciso? Bom, olha, essa coisa de que o islamismo e o comunismo, porque hoje o woke é um desdobramento do comunismo, quando a gente olha os valores do woke, que tudo está centrado no opressor e no oprimido. Tudo isso é a primeira página da propaganda do marxismo, do comunismo. E sempre, mesmo nos anos 60, 70, houve uma aliança entre os comunistas e os islamistas. De fato, muitos dos países islamistas tinham comunismo, haviam adotado o comunismo, embora sempre tenha havido como uma aliança com o comunismo, e o woke é apenas o desenvolvimento do comunismo. Mas, enfim, você faz uma pergunta muito boa, como o woke, que supostamente é um movimento, uma filosofia, uma ideologia, valores de liberdade, de igualdade, de direitos, pode se juntar com o islamismo, que é o oposto, é islamismo supremo, é um movimento de supremacia, de islamismo sobre todas as religiões, um movimento que suprime a mulher, um movimento que mata pessoas LGBTQ. E eu acho que a resposta é que quando existe um inimigo em comum, todos esquecem seus valores. E esse inimigo em comum, e isso, claro, é uma lavagem cerebral que fizeram nos woke, é o colonialismo e imperialismo. Esses são os valores do comunismo. É que o mundo dos Estados Unidos é uma força imperialista colonialista. O que é isso, ao invés de ver o islamismo pelo que ele é, que é um movimento colonialista imperialista? Porque isso é visto nos 22 países do mundo que são islamistas. E o que aconteceu lá? Eles veem os Estados Unidos e Israel, o povo judeu, como um movimento colonialista, imperialista, racista. Eles realmente veem assim, ou foram convencidos a enxergar dessa forma, porque eles nos odeiam muito mais do que amam os valores que eles têm. Você, em geral, talvez seja uma pergunta um pouco mais íntima, mas você se consideraria feminista? Sim, eu me considero feminista, porque o feminismo é algo muito claro, direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres. E quem diz, ou a mulher que diz, ou o homem que diz, não sou feminista, está falando de um feminismo que distorceram para que as pessoas não queiram ser feministas? Como eu te explico? O feminismo é apenas sobre igualdade de direitos? Acho que basta acreditar que mulheres e homens devem ter os mesmos direitos, certo? Correto? Você acredita que homens e mulheres devem ter iguais oportunidades? Sem dúvida. Então você é feminista? O que aconteceu? Nos últimos 30 anos, os woke sequestraram o termo feminista e disseram: não para ser feminista.
É preciso acreditar que se deve odiar os homens e odiar os sistemas tradicionais de casamento e outras coisas. Isso não é verdade. O mesmo que fizeram com o sionismo, que eles capturaram o termo. O sionismo é o movimento liberal do povo judeu para voltar à nossa pátria. Isso é o sionismo. O feminismo é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas as pessoas que são contra o sionismo ou as pessoas que são contra o feminismo têm capturado o termo e o transformado em algo que não é. Mas fizeram isso de forma muito deliberada para que as pessoas digam: ah, eu não sou sionista, eu não sou feminista, mas é a mesma coisa. Fizeram o mesmo porque quem vem para mudar a ordem do poder quer dizer que as mulheres feministas, as feministas tradicionais, vieram para empoderar a mulher. Alguns se opõem ao empoderamento porque isso representa perda de poder para eles. E o sionismo estava ali para empoderar e emancipar o judeu a pessoas que não querem empoderar e emancipar o judeu. O que fizeram? Voltaram essas palavras? Sionismo e feminismo não são termos negativos, nem devemos rejeitá-los. Mas é a mesma coisa, porque sim, eu sou uma mulher judia, religiosa e feminista. Claro, então eu te perguntava porque existem valores da esquerda que às vezes as pessoas são resistentes a esses valores, mas no seu caso não seria assim, no sentido macro da liberdade e de que a mulher também deve ter igualdade, então por isso me surpreende quando as pessoas que são, digamos, os líderes ideológicos políticos da esquerda, se eles ao menos têm consciência disso que está acontecendo, de que o Islã, na verdade, prega algo oposto, e mesmo assim conseguem fazer uma aliança dessa magnitude, eles têm consciência disso ou simplesmente a narrativa deles os torna prisioneiros de suas próprias ações? Como isso é possível? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acredito que não é só a narrativa que o prende aos seus objetivos. Que eles acham que é melhor abandonar todos esses valores, porque o valor mais alto que existe, o mais importante, o mais supremo que existe, é derrubar o imperialismo, o colonialismo. E eles, eu sempre no meu Twitter, eu sempre tinha no meu ex, sempre tinha feminista, sionista, e as pessoas me escreviam: você não pode ser feminista se for sionista, e isso se chama interseccionalidade, que se você é feminista não pode ser sionista. Por quê? Ou se você é sionista não pode ser? É ridículo, porque são os termos que eles distorceram para que possam se sentir bem consigo mesmos. Com que há um pouquinho de inconsciência, mas também há um pouquinho de extremismo, um pocão de extremismo. L'extremismo disse tudo vale, contanto que eliminemos a maior ameaça que existe, que é o colonialismo, o próprio imperialismo. Se os islamistas tiverem que violentar mulheres judias, isso também se justifica, Uma loucura, porque é um suicídio de valores, claro. certo? No caso, digamos, esse seria o ponto de vista da pessoa ocidental e o ponto de vista do islamista, como seria, então? Porque você me explicou que o marxista vê o mundo como uma luta de opressão, mas o islamista, como ele vê isso? Muito fácil. Ele zomba. O islamista está mentindo e enganando o mundo inteiro, porque o islamista eles são pessoas que pensam que sua religião é suprema e que o mundo deve ser governado pelo sistema de leis. Islamista Sharia, o islamista quer o islamismo político, como o regime islâmico do Irã, esse é o ideal para eles. O islamismo político quer dizer que governar um país por leis islâmicas significa que eles estão zombando? Porque eles perceberam que no mundo ocidental os valores que existiam de religião, de comunidade, de família já não existem mais. Existe um vazio, e nesse vazio entrou essa bobagem, essa besteira do wokismo. E nesse vazio do wokismo, eles se tornaram donos dessa narrativa. Eles aproveitam a fragilidade da mente ocidental, que se separou da religião, que era o cristianismo, se separou de sua religião, se separou de suas comunidades,
se separaram dos valores religiosos e de outros valores, porque nada veio para substituir os valores religiosos. E você vê uma sociedade ocidental sem valores? E dizem: aqui nós nos balançamos para podermos nos tornar donos do mundo com uma ideologia islamista. Se você fala com um islamista, honestamente, eles te dizem isso só de ouvir. Eles dizem: um dia nós vamos governar. E para os islamistas, governar significa que todos nós seremos cidadãos de segunda classe, porque isso está escrito nas leis da Sharia. Mas o mundo ainda não percebeu, ou convenceram as pessoas de que o povo judeu ou os religiosos cristãos é que somos os racistas? Mas os maiores racistas que existem no mundo são os islamistas, que acham que nem todos somos iguais. Obrigado. Você acha que tudo isso que estamos vendo, porque você mencionou exatamente assim, ou o que vimos, como agora estão cancelando o Natal na Europa, você acha que tem volta para a Europa? Ou já passaram do ponto de não retorno? Obrigada. É uma ótima pergunta e penso nisso diariamente. Sim, pois demograficamente eles estão perdidos. Lembre-se que na Europa as pessoas têm um filho, dois filhos, não como aqui. Israel é o único país da OCDE, o país da OCDE que tem mais crianças, que tem mais fertilidade do que outros países modernos e desenvolvidos. Ok, normalmente há muitas crianças nos países um pouco mais atrasados ou nas culturas que valorizam, que têm muitos filhos. Israel é uma cultura que valoriza ter filhos. Aqui, o mais rico e o mais pobre podem ter o mesmo número de filhos: 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. É assim que está em Israel agora, enquanto na Europa, há muitos anos, o nível de fertilidade já está muito baixo. 1,5, algo assim nesses índices. Mas os muçulmanos vêm e têm muitos filhos, ou seja, demograficamente eles já têm um problemão. Agora, tudo bem se esses muçulmanos não fossem, se uma parte deles não fossem islamistas. Tem o muçulmano que quer sua religião, viver em paz, voltar para casa, trabalhar e ficar com seus filhos. Ok. Depois tem os islamistas que querem o islamismo político como forma de governar seu país ou o mundo. O problema é que os 20% de islamistas que existem no mundo são muitos e são a parte forte que lidera. As pessoas que não querem, que querem paz, querem viver em paz. Quer dizer que as vozes que se ouvem são as vozes dos extremistas e as vozes moderadas. Eles têm medo de falar porque não querem que algo aconteça com eles? E na Europa isso está muito claro. As mesquitas que radicalizaram muçulmanos, que eram muçulmanos tranquilos, que queriam paz, foram radicalizados. Os imigrantes, ironicamente, estão se radicalizando na Europa, não na Síria, e os países de onde eles vêm para fugir, chegam à Europa e são radicalizados na mesquita. E alguns governos na Europa, para não parecerem islamofóbicos, que é uma palavra que não tem nenhum significado, mas eles, com medo de serem chamados de racistas, deixam que façam o que quiserem, deixam que continuem se radicalizando, deixam que continuem incomodando sinagogas, igrejas, e não se envolvem, porque têm medo de serem chamados de racistas. Então, aqui temos um coquetel horrível, um coquetel de governos, de líderes de esquerda fracos, uma demografia europeia que vai ficando cada vez mais limitada e uma demografia muçulmana que vai crescendo cada vez mais. E, como eu disse, nenhuma liderança dos valores europeus que eles querem manter, porque eles não, parece que desistiram de seus valores, que abandonaram seus valores europeus. E Flor, para ir concluindo, quero dizer ao público que Flor está presente em todas as redes sociais, desde Facebook, Instagram, seu Twitter, como mencionou. Deixo um link na descrição para vocês acessarem. E Flor também sabe vários idiomas e conhece várias culturas. E o que você mencionou, o contexto é a Europa e talvez, em certo aspecto, os Estados Unidos. Mas para o público que nos assiste, que está em todo o espectro, América Latina, como isso seria relevante para eles, ou seja, por que que alguém no Peru ou na América Latina em geral se importaria com o que está acontecendo na Europa? É muito relevante, porque na América Latina já existem islamistas com planos muito ambiciosos. Isso pode ser visto na Venezuela,
onde o Hezbollah, o Hamas e a Irmandade Muçulmana, que são as redes desse islamismo político do qual estamos falando, na América Latina está dividido em dois. Os países que valorizam os valores cristãos, onde os judeus podem viver em paz e onde, pouco a pouco, a esquerda e os islamistas estão assumindo o controle de muitos países. Vê-se isso na Venezuela, agora vê-se com Lula no Brasil, o Chile agora mudou de governo, mas o Chile também estava indo muito mal. A Colômbia está péssima, muitos países na América Latina, por causa do petróleo que há na Venezuela e outros interesses, os islamistas já estão lá e já estão enganando. Eles são donos de muitos recursos e isso é perigoso para a América Latina, muito perigoso. Bem, Flor, obrigado por ter nos explicado tudo isso. Eu acho que na América Latina ainda estão em uma fase bastante inicial, então ainda podem acordar, podem ver como aprender com o vizinho e saber que medidas tomar. E eu acho que estar do lado certo da história é estar do lado de Israel, justamente porque Israel é essa tocha que ilumina o caminho a seguir. Fleur. Muito obrigado por ter participado e a todos que nos ouviram, a você,